boa tarde, pessoal. Esse é o podcast chamado A Banca, um podcast totalmente diferente. Aqui o papo é reto, ninguém fica em cima do muro. Quero aproveitar já pedir a vocês que gostam do nosso programa, para vocês que gostam do nosso conteúdo, não esquecer de se inscrever no canal, ativar as notificações, dar lá aquele like, que é muito importante, também apertar o sininho. Vamos nessa. A Banca, ela está em todas as redes sociais, inclusive estamos ao vivo nesse momento aqui pelo Facebook. Já agradeço a todos vocês que estão entrando aí, aos haters também que vão entrar para criticar o nosso programa, enfim. E a Banca, ela entra também pela Claro, pela Oi, pela Vivo e pela Com Brasil TV. Esse programa ainda vai subir no YouTube também, então fiquem ligados. E hoje é um programa especial, eu tenho recebido, né, os pré-candidatos à prefeitura da importante cidade de Cotia, a cidade que eu moro, né, e que nós sabemos que em 2024 terá um novo prefeito ou prefeita, e a gente então está recebendo todos os candidatos aqui. Na semana passada esteve aqui o Sérgio Folha, hoje nós temos o Formiga, o Wellington Formiga, né, esse jovem que já luta há muito tempo aí por melhores condições para a comunidade, para o povo de Cotia. E também, na semana que vem, já está confirmado aí, Ângela Maluf, o Carlão Camargo confirmou, e também o doutor Castor, né? E se tiver mais algum pretendente àquela cadeira que hoje quem ocupa é o Rogério Franco, você, por gentileza, pode ligar aqui na produção que a gente vai trazer você aqui e você vai ter o mesmo tempo e espaço que todos os outros estão tendo. Quero também falar que você pode enviar a sua pergunta, seu comentário, que eu faço aqui ao vivo para o Wellington Formiga, que já se encontra aqui com a gente e vai bater um papo real, né? Vai falar o que ele pode fazer, o que ele pensa para melhorar a situação da cidade de Cotia e tudo mais. Então, muito boa tarde, Wellington Formiga, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Boa tarde, Frota, Alexandre Frota. Obrigado, Cotia, aí, todo mundo que tá assistindo. Bacana, gostei já do estúdio. Gostou, né? Algo animado. Se o Samuel vem pra cá, ele leva todos os seus Samuel bonecos. É seu filho? Meu filho. Ele tem quantos anos? Ele tem quase 3, a Vitória tem quase 4, mas ele adora Aí ele se amarra nos aqui. bonecos. Poxa vida. Pô, muito bom. Vou ver o que não tem aqui pra ver aí articular. uma coisa que ele goste aí. Gostei. Que a gente vai te dar de presente para você levar para ele. Bacana. Sou colecionador. Eu sou colecionador de vinil. Olha aí. Ó, Mamonas, eu tô Mamonas, aqui tem do DJ Iraí Campos, que é meu amigo, né? Eu gosto de colecionar vinil e gosto de colecionar também esses bonecos. Tem o He-Man com caveira, tem o Batman, muito o bacana. Homem-Aranha, enfim. Aqui não falta super-herói. É uma alegria estar aqui contigo, viu, Frota? Obrigado. Muito bom. Eu vou começar a primeira pergunta, a gente está ao vivo aqui pelo Facebook. Eu vou começar a primeira pergunta, como eu faço com todos. Eu estou sentado na frente do próximo prefeito de Cotia. Frota, como eu tenho que respeitar a lei eleitoral, eu vou dizer que você está sentado. Você está sentado diante do pré-candidato a prefeito, mas com a vontade de Deus e a força do povo, com certeza o próximo prefeito de Cotia, respeitando a lei eleitoral. Você está animado para isso? Animado, são 23 anos de história. Comecei muito cedo, Frota, ainda com 14 anos, lá no tempo do Grêmio. Pode puxar o microfone um pouquinho para você. Isso. Eu fui o candidato mais jovem do Brasil. Sim. Fui candidato em 2004 ainda com 17 para 18 anos. Então, assim, eu sou o único brasileiro que, com essa idade, 36 anos, já disputei 8 eleições. Perfeito. E nunca desisti. Eu sou um político que não aparece só na época da eleição. Isso eu é verdade. acho que o político que só aparece na hora da eleição é o político Copa do Mundo. Sim. Então eu procurei sempre falar com a população, ouvir a população. Eu faço meu vídeo toda segunda-feira semanal e é assim que eu consegui construir o meu nome, nessa identidade política que nós temos lá em Cotia. Faz o teu podcast junto com o Dólar, que está aqui, inclusive. Junto com o Márcio, que está aqui, assistindo nos bastidores a gente. junto. Nós fazemos, onde nós mostramos os indicadores, Frota. Não só a crítica,
Porque muita gente pega na minha mão em Cotia e fala, Wellington Formiga, você só critica o prefeito. Então nós mostramos hoje os indicadores, mostramos os principais problemas e as soluções. Entendi. Agora, tudo isso, uma carreira aí de mais de 20 anos, é cansativo, não é fácil, só continua quem tem muito amor pela população e quem acredita no que eu acredito. Eu acredito que a máquina, a caneta do poder é para se fazer mudanças, transformações sociais. Ajudar, e a política dá para fazer isso. Ajudar, né? Dá Acho que essa palavra, acho que essa palavra hoje é uma palavra que ela define bem, né, a política. Sim. Como a gente quer, porque a gente precisa olhar para o lado, a gente precisa se colocar ajudar, no lugar do próximo. A gente tem que se colocar no lugar daquele que está sofrendo. A gente mora num país totalmente desigual, né? A gente mora num país onde as ideologias, racismo e mais uma série de outras coisas, homofobia, é um país que tem mais assassinatos de homossexuais, de pessoas trans, enfim. E a gente vê agora, por exemplo, com essa onda de frio, pessoas morrendo nas calçadas por causa do frio, ninguém faz absolutamente nada. Por causa da pandemia, aumentou severamente o número de pessoas que foram para as ruas pedindo comida, né? Famílias inteiras, às vezes você vê famílias inteiras, pai, mãe, uma criança de colo e mais uma criança de 4, 5 anos ali no frio, passando fome, etc e tal. E a gente sabe, eu vim de Brasília e a gente sabe como que é a situação, como que Brasília se comporta vendo tudo isso. E eu sei da sua luta, né, já há muito tempo, há muitos anos. Eu não moro há tantos anos em Cotia como você, mas eu frequento Cotia desde 2001, né, quando eu fiz Casa dos Artistas. Eu fui morar na casa de um amigo meu, ali na entrada ali do 30. Parque Rincon. E depois eu casei com a Fabiana, né? E a gente constituiu aí a nossa família em Cotia. Desde 2010 a gente está morando lá. E eu sei os problemas, né, que a população passa, que as comunidades passam. Cotia é uma cidade grande, não é uma cidade fácil de administrar. 325 km², quase 269 bairros. E uma rota. Né, de passagem para diversas outras cidades. Eu vi aqui você, na sua abertura, você falando que você já está focado nas melhorias e nas novas ideias que você pode trazer para beneficiar a cidade de Cotia. Tá. Eu gostaria que você começasse falando, já que você tocou nesse assunto, como que você vê a cidade nesse momento e o que o Wellington Formiga pode fazer para que no ano de 2024 você inicie uma gestão mostrando à população que existe um outro caminho a Cotia. Frota, em primeiro lugar, é importante entender um pouquinho tudo isso. Certo. Durante toda a minha vida, eu prego 4 princípios. Eu vou falar aqui quais são. Certo. Lealdade. O que é lealdade? É o respeito à população. Perfeito. O político precisa entender que quem é o patrão, você que está me assistindo o Frota aqui, o patrão é o povo, é quem manda. Então, lealdade. Segundo, transparência. Transparência com o quê, Frota? Com o dinheiro público. A coisa pública, o nome república já diz, coisa de todos. O dinheiro público, você que acorda 5 horas da manhã, 6 horas para trabalhar, você precisa fiscalizar, cobrar os políticos. Senão vira a casa da mãe Joana. Certo. Terceira questão, humanização. Todos os setores da administração pública, Frota, você que está me assistindo, meu amigo, minha amiga, precisam ser humanizados. Não dá para chegar no posto e a atendente te tratar mal. Não dá para chegar no posto faltar o respeito contigo. Ficar 6 horas, 12 horas para ser atendido, o médico não tocar na pessoa. Ficar 6 meses para marcar um exame, 1 ano. Isso é falta o quê? De humanização em todos os setores públicos. E uma das mais importantes, que é o 4º princípio que nós defendemos, é a cidadania. População, Frota, precisa entender que tem direitos e tem deveres. Claro. Não dá para assistir o que nós assistimos. Por exemplo, Frota, eu tô aqui porque eu te respeito muito. O Frota, como deputado, mandou 35 milhões para Cotia. É verdade. 35 milhões. É muita grana, não é isso, Frota? É verdade. Uma cidade que já arrecada 1 bilhão 436 milhões. 1 bilhão 436 milhões. Então, olha só. As pessoas querem saber o que foi feito, como foi aplicado. Ou seja, ele é morador de Cotia. Aí o Frota brigou. Eu briguei há muitos anos, mas o Frota, como deputado, brigou muito
pela questão da Raposo Tavares, não foi, Verdade, Frota? verdade. E agora nós descobrimos que o governador novo falou que não. Nós não vamos fazer nada e nós vamos pensar no metrô. Eu fui surpreendido até com essa Não notícia. é? Desculpa te cortar Não, aqui, ótimo, guardo Frota. o raciocínio Claro. você, mas eu fui surpreendido porque o mais difícil nós conseguimos, depois de tantas reuniões... Liberar 96 milhões, né, Frota? Mais até, eram 100 milhões. Caramba. Com obras noturnas e etc e tal, e de repente eu fui surpreendido que com o cancelamento, né, da licitação, e aí surge uma história da CCR, que a CCR tem outros planos, enfim. E o mais difícil nós tínhamos conseguido, que era a liberação do dinheiro. Tá. Bastava ter a licitação, escolhia a empresa que foi a vencedora e dava início às obras. Uma obra que não é só para a população de Cotia, Vargem Grande, São Roque, de Granja Viana, Osasco, Barueri, Carapicuíba, tudo em torno da cidade. Então, uma obra que a gente sabe, porque ninguém suporta mais aquele gargalo na Raposo Tavares. Eu também fui surpreendido com isso. Depois o pessoal, o Neto Rossi, do Bom Dia e Cia, me mostrou, inclusive, o vídeo do Rogério Franco afirmando que realmente tinha sido cancelado essa licitação de uma obra de extrema importância para a cidade de Cotia. Mas, dando sequência aí no que você estava falando, a população realmente ela tem deveres e tem também obrigações. Falando um pouquinho dessa questão, e olha só, é importante, eu entrando um pouquinho na questão Sim. local da cidade, quando as pessoas falam da Raposa, é preciso entender por que tem o caos. Tem o caos porque os últimos governos, este governo que está aí e os demais governos, aprovaram um monte de empreendimento. Mas para se governar uma cidade, é preciso se pensar nos próximos 30 anos. Sim. Então sucatearam a cidade. Cotia está com quase 300 mil pessoas morando, mas não consegue atender, não tem saneamento para todo mundo, não tem educação de qualidade, saúde de qualidade. Não tem sequer a questão da segurança. A Granja Viana reclama muito. Por quê? Porque nós crescemos de forma desordenada. E aí nós temos o caos da Raposa. E agora a população vai ter que aguentar até vir o metrô, Frota. E as pessoas têm perguntado, Wellington Formiga, você vai acha chegar? que vem o metrô? Chega, mas demorado, Frota. Entendi. Nós estamos pensando aí no metrô, para ser bem otimista, em 15 anos. Entendi. 15 anos. Sabe? Então não adianta que mentir para a população, dizer, mas vai chegar. Não. Vai chegar semana que vem. Ainda vai ser aprovado um estudo. Sim. Que você sabe muito bem. Aí com o estudo, depois de mais 4 anos, vai ser aprovado o estudo. Aí 8, 12, 16 anos. Se tiver um prefeito bem articulado, uma Câmara bem articulada e alguém que consegue mover aquela região e unir através das cidades lá, o CIOeste, por exemplo, Sim. que é o consórcio da cidade, se nós conseguirmos colocar isso em pauta, vai ser de 8 a 12 anos. Ao contrário, é 15, 20 anos para chegar lá. E nós sabemos disso. Não dá para mentir para a população. O Wellington Formiga, o que fazer? Pensar a cidade. Não dá mais para deixar do jeito que está lá. Agora, tem a questão lá que é importante, que nós não podemos deixar de falar aqui, da verticalização. Sim. Só que é o seguinte, se verticaliza para trazer grandes obras importantes para gerar emprego, ótimo. Só que se for para verticalizar, para criar um monte de prédio na cidade, a cidade já não aguenta mais. A cidade está enforcada ali. Está enforcada, não tem para onde ir. Claro. Daria para fazer, tem um projeto que o engenheiro nos doou esse projeto, que é o eixo sul e o eixo norte. O eixo sul, que vai do quilômetro 25 até Itapevi, certo. E o eixo norte, Frota, que ninguém fala disso, que vem de Calcaia do Alto. Pega a Estrada das Mulatas vindo por dentro, que chega até o 21. Perfeito. Olha que bacana. Agora, ainda com o parque, piorou mais ainda a situação. Sim. Porque a população que vai de Cotia até Calcaia do Alto fica ali 1 hora, 2 horas, 3 horas. Então é muito importante o momento que Cotia está vivendo, ninguém está falando disso. Quem sofre mais, Frota, eu não tenho vergonha de falar, hoje eu ando com carro, mas eu tenho 36 anos, mas durante 35 anos da minha vida eu andei de ônibus. Quem sofre mais é quem acorda 4 horas da manhã e tem que ir para Pinheiros, São Paulo, trabalhar. Por quê, O cara tem que sair de casa 3h30, 4 horas, porque quando dá 5 horas já tem congestionamento. Já tem. E olha, Frota, que questão difícil. Nós temos mais de 400 empresas importantes em Cotia. Só que você sabe por que o cotiano não consegue emprego?
Porque as empresas nos falam que o cotiano não tem mão de obra, vai buscar de fora. Então eles buscam os funcionários de fora, de outras cidades, de São Paulo, claro. E o de Cotia tem que acordar cedo para trabalhar pra no centro de São Paulo. Poderia estar trabalhando numa cidade com tantas fábricas. Está faltando geração de emprego e renda. O aluno em Cotia precisa estudar no período da manhã, na parte da tarde ele precisa aprender uma profissão. Está precisando investir no cotiano. Formação já, capacitação profissional já. Na rede de hotelaria. Claro, Frota, ou nós pensamos Cotia, ou realmente nós não vamos aguentar. Daqui a pouco é 5 horas para chegar até em São Paulo. Não, sim, eu vou te falar, vou me usar como exemplo. Outro dia eu tinha uma consulta para fazer no Hospital São Luís, no Morumbi. E o médico marcou às 7 horas da manhã. Caramba. Cara, eu saí de casa, era 15 para as 5. Porque eu falei, eu não vou ficar preso no trânsito da Raposo para chegar quase em cima da hora ou até perder a consulta, porque se eu deixar para acordar ali 6 horas, tomar banho e entrar no carro 6h30, eu não chego. Então eu atravessei 15 para isso. Aí encostei na frente do hospital e fiquei esperando dar horário. E olha que você já mora ali quase Eu já moro quase ali, mas você imagina quem precisa pegar... do Atalaia, de Calcaia, do Jardim Japão. E quem precisa pegar um ônibus e trabalhar muito mais longe, o cara tem que acordar muito cedo. Frota, uma outra questão que você bateu no seu mandato, nós sempre batemos, é a questão do Hospital de Cotia. Nós temos lá, você que está me assistindo, um hospital regional. Só que é um hospital que só está atendendo caso grave. A saúde de Cotia é muito ruim. Não consegue atender. A saúde que está lá, a gestão da saúde é muito ruim. Nós temos a UPA do Parque São Jorge, sim, nós temos a UPA de Calcaia do Alto, sim, e nós temos a do Atalaia. Na verdade, são 2 prontos atendimento de Calcaia do Alto e da Granja Viana, e nós temos uma UPA no Atalaia. Só que o nosso hospital só atende caso grave. E aí, claramente, a população não tem o que fazer. Nós temos uma policlínica. Então, o indivíduo vai lá, fica 6 meses para ser atendido para marcar uma consulta. Quando ele marca, Frota, ele fica 2 anos para marcar uma consulta. Não, é absurdo. Passou da hora do governo do estado pensar isso aqui, aproveitar a audiência do Frota, para que o Tarcísio pense um pouquinho lá em Cotia, na nossa região. Nós precisamos do AME, o Ambulatório Médico de Especialidade. E não só o AME também a Oncologia, que agora tem o AME Oncologia, criado pelo Rodrigo, sim, né? O AME Oncologia é muito importante, porque o Hospital de Cotia é fechado. Deveria ter ampliação do Hospital de Cotia, com bancos de sangue, com hemodiálise. Ô, Frota, como você me explica uma cidade que arrecada quase 2 bilhões e não tem hemodiálise? Não, é um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. A cidade realmente esquecida. Então, quando você me diz assim, Wellington Formiga, você tem alguma coisa contra o prefeito? Não tenho nada contra ele. Fora da política, o respeito, ele me respeita. Agora, eu não posso apoiar esse tipo de gestão, não só dele, de todo mundo que passou, que não pensou isso. Como uma cidade que arrecada quase 2 bilhões de reais, a população é humilhada. Paga uma das tarifas mais caras do estado de São Paulo. Frota, o ônibus lá é arcaico, não tem ar-condicionado, não tem Wi-Fi. As pessoas pagam R$7 de Cotia até Calcaia, quase, Frota. Não. Sendo que é um distrito de Cotia, até o Jardim Japão. E pior, é ônibus em 2 em 2 horas, 3 em 3 horas. Então, assim, o cotiano sofre muito. Dá para melhorar, dá para mudar, dá. A questão da tarifa zero, Frota, é possível. Sim. Existe um estudo. Aí você fala, mas vai copiar de Vargem Grande? Não vamos copiar de Vargem Grande, porque Vargem Grande é um retrocesso. Vargem Grande deu certo, mas não é aquela coisa que a população merecia. É ônibus também arcaicos. O que deu certo, Frota, eu vou te falar de onde surgiu a tarifa zero, da cidade de Conchas, com o prefeito Paulo de Almeida, em 1992. Ele que fez. Foi a primeira cidade do Brasil. Aqui a tarifa Como zero. Que faz a tarifa zero, Frota? Você cria o Conselho Municipal do Transporte. Sabe aquela empresa que gasta 100 mil no Vale Transporte? Sim. Ela, no lugar de gastar 100, vamos dizer que ela gasta 50. Ela coloca esse dinheiro com a prefeitura neste fundo e automaticamente nós conseguimos criar a tarifa zero com tarifa gratuita. Na verdade não é gratuita, porque nós pagamos imposto, a população está pagando. Mas é o nome. Claro. Ela deixa de ser cobrada pela segunda vez. É gratuito, com ônibus novo, Wi-Fi, ar-condicionado, espaço para os nossos idosos, para os deficientes. Porque é uma outra questão que eu sei que você gosta muito, e eu também gosto, que é a questão da inclusão, Frota. Inclusão social, os nossos sem deficientes dúvida. lá, os nossos autistas, Frota. Sim. Eu vi você batendo muito nisso no seu mandato e te parabenizo por isso. Obrigado. Ô, Frota, olha só, deveria ser questão de honra toda cidade acima de 100 mil habitantes ter um centro... centro de referência do espectro autista. É verdade. Com diagnóstico para saber qual é o nível, né? Claro, para atender claro. a família. E também com o tratamento. Frota, nós temos 120 crianças hoje em Cotia
que demoraram para ter o diagnóstico e não tem sequer o tratamento. E olha só, pelos estudos aí, aponta que de cada 36 crianças, um está nascendo com, Sim, com déficit. Com déficit. Então, quer dizer, e o que nós estamos fazendo? Nada. Como com a cidade tão rica? Então, quando nós brigamos, quando nós mostramos a realidade, as pessoas falam assim, mas, pô, esse cara é chato. Não é que eu sou chato. É porque é obrigação do poder público. E falar a verdade nesse país, eu sempre falo para as pessoas. Não pode, né? Quando você fala a verdade, incomoda. Porque quando você é diferenciado no meio de tanta gente igual, você acaba sendo criticado, julgado, apontado e etc e tal. Ô, Formiga, uma coisa que, aliás, queria mandar um abraço pro pessoal do FADA, né? Que eles fazem um excelente trabalho. A PAI, Cotolengo, né? O pessoal do ASA, não sei se você sabe, eu fiz uma doação pro ASA de 1.400.000 para atender aqueles 700 idosos. Né? Conseguimos uma van para eles, está fazendo uma reforma lá, tem a primeira academia lá dentro. A gente precisa olhar para a cidade que a gente mora. Não é só se beneficiar ou beneficiar a nossa família. A gente precisa querer que a nossa cidade esteja andando, que ela esteja pulsante, que tenha emprego, geração de renda, saneamento, que as pessoas possam realmente falar, cara, eu me orgulho de morar na cidade. Né? Porque fica difícil a gente... Formiga, eu também não tenho absolutamente nada contra o Rogério, apesar de discordar dele em diversas coisas, mas assim, eu fico pensando, cara, eu deputado federal, eu devo ter enviado para o Rogério sabe o Bolsão Cantagalo, que tem lá do lado de casa? É um bolsão, né? É um bairro, as pessoas bateram na minha porta, associação de moradores, e pediram, porque lá era terra pura. Cara, foi pelo menos uns 23 ofícios pedindo para asfaltar lá. Eu levei 3 anos para conseguir asfaltar 7 ruas. Caramba. 7 ruas que os caras, quando resolveram, falar, porra, o Frota tá aqui enchendo o saco, a população tá pedindo e ele tá... Quando eles foram lá, eles fizeram em 2 dias. Em 2 dias, Formiga, eles fizeram... Eu levei 3 anos para conseguir asfaltar 7 ruas, cara. Política, né? Porra, brincadeira, entendeu? Isso. Brincadeira. Porra, eu não consigo aceitar isso. E, porra, lá na porta de casa, meu irmão, até velório eu já paguei. Eu sei das histórias. É caixão, é comida, é cesta básica, meu pai tá com câncer, minha mãe teve Alzheimer, minha filha sofreu um AVC. Cara, Frota, eu sou testemunho de casos, e eu não precisava falar isso aqui, tô falando porque é verdade, que você pegou a criança, colocou no seu carro e levou. É verdade. Eu sei disso. E outra coisa que nós fizemos também, nós montamos um carro, Formiga, para isso, para pegar as crianças de manhã, quase de madrugada, porque como eu não consigo colocar no hospital da cidade, eu tenho que levar para fora. Como eu passei esses últimos 4 anos, eu apliquei muito das verbas que eu recebi, das emendas, na área da saúde. Então, assim, vários hospitais, muitos hospitais de São Paulo, do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, hospitais, clínicas, santas casas e etc e tal, eu fui lá, ajudei, equipamento, reforma, revitalização, uma série de coisas. Aí eu cobro deles. Essa é a maneira que eu faço. Então, eu encontro a pessoa... Pedia para ajudar. E peço, olha, eu ligo no Hospital São Paulo, por exemplo, e peço, olha, eu preciso de uma vaga, eu preciso disso, preciso daquilo. E aí, como que a mãe vai chegar lá às 6 horas da manhã, com o trânsito da Raposo, e uma criança no colo, sem dinheiro, sem van, sem táxi, não pode pagar um táxi, não pode pagar um Uber. Porra, não chega. Aí eu falei, cara, eu vou ter que montar um carro, montamos um carro com referências infantis, botei um motorista para pegar a criança 3h30 da manhã, 4 horas, atravessar a Raposo, encostar no hospital para poder fazer uma parada dessa, porque senão, cara... Ô, Frota, você percebeu, você vive lá, você percebeu, né? Cotia tem quase 200 mil eleitores, 189 mil eleitores. Olha só que detalhe interessante. De 189 mil eleitores, apenas 77 mil votaram para deputado. Por exemplo, quando eu vejo, eu tive lá 24 mil de 77. Sim. Mas quando eu olho a minha situação e quando eu olho a do Frota, Frota, e eu posso falar isso, né? Eu vejo um pouco assim, as pessoas foram, não as pessoas, mas o poder local foi injusto no que o Frota fez. Porque veja só, você olhou, por exemplo, para os idosos lá do ASA.
Sim. São questões, Frota, que ninguém colocou o coração. Eu vi o que você estava fazendo. Uhum. Só que assim, ali era uma questão de briga política e local, porque qual que é a ideia de quem governa a cidade? E aí eu não estou falando do prefeito, eu estou falando do grupo. Claro. Que está lá há 50 anos, que vai sair se Deus quiser. Existe um grupo que parece que quer que a cidade continue daquele jeito. Porque se o Frota ganha para deputado, se o Wellington Formiga ganha para deputado, automaticamente a cidade teria 2 representantes para lutar pelo AME Ecologia, para trazer verba para a cidade. Só que aí você percebe gente que nunca foi em Cotia, tendo 5 mil votos, 7 mil votos, 6 mil votos. Eu vejo você falando muito isso, né? E aí você vê o quê? Que é um trabalho... de voto, derrame de dinheiro. De dinheiro. É um trabalho feito justamente para quê? Para que a cidade não tenha uma outra vida, para que as pessoas... Eu não sei se você, com certeza, porque eu sei que você é um grande artista e você já fez novela, fez um monte de coisa. Você já ouviu falar do mito da caverna? Claro. É mais ou menos assim. Eles não querem que a população saia da caverna. Porque se alguém enxergar o sol, vai contar para os outros. A ideia é que a população viva realmente humilhada, escravizada, batendo palma para vereador. Quero chamar sua atenção. Não bata palma para prefeito, para vereador, não. Vereador, prefeito, deputado, presidente é seu funcionário. A população precisa enxergar tudo isso. Agora, Frota, eu quero voltar na parte que você falou do Brasil. Posso? Pode, claro. Olha só. Eu vou fazer o programa aqui é teu hoje. Eu vou fazer uma defesa do Brasil e eu tenho certeza que você vai apoiar. Frota, eu parei para entender o Brasil. Se você pegar fatos históricos, outras nações já estiveram aqui antes do Pedro Álvares Cabral. Sim. Mas se você pegar a história do Brasil pelo descobrimento, nós estamos no ano de 2023. Isso. Então nós temos 523 anos. Então, para quem não acredita no Brasil, pessoal, o Brasil é o país do presente e é o país do futuro. Nós somos uma democracia muito jovem. Os países que deram certo, pode pegar, tem 2.000 anos, Frota. 1.500 anos. Então eu vejo que o nosso país caminha para uma grande evolução. Então você precisa acreditar. Eu sei que tem muitos jovens assistindo o Frota aqui. Você precisa participar da política. Quem não participa da política é governado por quem gosta de política. E geralmente quem gosta da política não é gente que ama a população. Porque ser político é uma dádiva de Deus, é uma vocação. Agora, muita gente investe 1 milhão na política para tirar 100 milhões. Então é importante falar isso aqui, aproveitar a audiência do Frota para falar isso a vocês. Acredite no Brasil. O Brasil é o país do presente, é o país do futuro, é um país que vai dar certo, é um povo maravilhoso, audacioso, que acorda cedo para trabalhar. Trabalhador. Agora, as pessoas precisam parar de vender o voto, de acreditar que vão ter o cargo, parar de trocar tudo isso, porque veja, Cotia, dinheiro, cara. Receber dinheiro, eu falo isso, Frota, desculpa te dá. cortar, mas eu certo. falo isso. Quem vende o voto não tem direito de amanhã falar que não tem transporte, a saúde, o hospital, o asfalto, a iluminação. O cara não pode, o cara vendeu o voto, cara. Frota. Ali no bairro onde eu moro, ali, eu sei. Porra, veio uma deputada de fora, de São Bernardo, eu sei. e derramou dinheiro ali, e os caras falaram pra mim, pô, Frota, não dá, porque, recebi R$100, falei, meu irmão... Então faz aí R$100 dividido por 48 meses. Porra! Que loucura! Então, assim, Frota, as pessoas precisam realmente participar, aprender. Agora, Frota, o que eu estou vendo e analisando? Que as pessoas estão acordando, estão participando. Ano retrasado... Você quase foi... Quase se tornou o prefeito de Cotia. Quase me tornei prefeito. Tivemos, Frota, naquela eleição em 2020. Vou contar um pouquinho. Tivemos 488 votos para vereador. Aí depois 646. Depois 631. Depois 2.610 votos para deputado federal. Depois tivemos 8.880 votos para prefeito. Aí depois tivemos 17.459 votos para deputado estadual. Depois tivemos quase 52 mil votos para prefeito. E agora, na última, de 77, tivemos 30 mil votos. Só crescendo. Só crescendo. Agora, com detalhe, eu nunca parei, eu nunca deixei de fazer 2, 3 reuniões por semana. Frota, não... E nunca se abateu com os resultados. Frota, você continua trabalhando. Assim, tem que ter muita paz de espírito e entender o seguinte, Deus todo dia coloca o sol, claro. à noite a lua, nós temos que seguir isto. Né? Claro. Filho de urso é o quê? Claro. Ursinho. Filho de Deus, já dá para responder. Entendi. Então nós temos que acreditar em Deus, realmente ir para cima, acreditar que dá para mudar. As pessoas falam para mim, Wellington Formiga, mas você não acha que é muito difícil lá?
Você não acha que a máquina é muito forte? Que máquina forte? Na pandemia, o prefeito com 22 secretários, com 15 vereadores, ele teve 57 mil, nós tivemos 52. E agora, muita gente pergunta, Wellington Formiga, você parou de bater no Rogério? Mas eu vou bater nele pra quê? Só se for pra fazer bolo. E eu não é meu amigo fora da política. Sabe por quê? Porque o Rogério não é candidato a nada. Eu tô esperando, nós estamos esperando pra ver quem é que ele vai apresentar pra população. Outro dia eu encontrei com ele e perguntei pra ele, quem é o seu candidato? Quem que ele vai apresentar pra população? Ele falou que ainda não tem o candidato dele. Ele não tem, porque ele sabe que se ele tiver juízo, a população já escolheu. Viu, Rogério? Se você tiver juízo, você sabe que a população já escolheu. Não adianta. O povo cansou. Se 2020 a população quase mandou você e toda a sua turma para casa, imagina no futuro. Cotia tá ligado, tá olhando. Hoje você tem o YouTube, o Facebook, Instagram. As pessoas estão discutindo política nas ruas, nos bairros. Frota. E reclamando. Frota, você sabia que eles estão tentando me deixar sem partido, né? Era. Porque só tem uma forma deles nos vencer. Sei. Ou eu morro, e aí eu creio que Deus não vai deixar, ou me deixar sem partido. Então eles estão trabalhando muito. Você hoje está em qual partido? Eu fui candidato a prefeito pelo PSB. Tá. Aí eu perdi o partido. Olha que loucura. Como que um cara tem 52 mil votos... Frota, perde o partido? Vamos falar disso aqui porque é importante. Claro. Às vezes a pessoa em casa fala, mas o Frota era do partido A, hoje ele está no partido B. Sim. O Wellington Formiga está no partido A, amanhã ele está no partido B. É importante explicar para as pessoas. Olha só. Existem líderes nacionais que vendem a liderança, vendem o partido. É verdade. Então você acorda presidente, vai dormir sem ser presidente do partido. É isso aí. Então foi muito difícil para encontrar um novo partido. Foi difícil, Frota. Mas nós conseguimos, conversando com o ministro da Previdência, o Lupe. Sim. Através do meu Carlos amigo. Lupe. Eu tenho um amigo muito forte na direção nacional do partido, que luta muito pelo Brasil, que é o Milton Cavallo. E nós conseguimos a direção do PDT em Cotia. Então eu sou presidente do PDT lá em Cotia. Nós temos conversado com outros partidos. Agora, não é fácil, é um jogo de muito interesse, de muita grana. Agora, o que eu sempre peço para a população, Frota, não podemos desistir, temos que continuar trabalhando, falando com as pessoas, porque nós temos uma cidade, Frota, que vai arrecadar quase 2 bilhões lá na frente, mas que tem muita coisa a ser feita. A questão da saúde, não dá mais para ficar 6 meses a 2 anos para marcar uma consulta. A cidade precisa do AME. Aí você me diz, Wellington Formiga, e se o governador não levar o AME para Cotia, que é o ambulatório médico de especialidade? Sabe o que tem que fazer, Frota? Tem que cortar as gorduras. Hoje nós pagamos lá quase 7 milhões de aluguel, Frota. Sabia disso? Quase 7 milhões de aluguel. Aí sabe o que faz? Pega aquele prédio lá, vou fazer uma propaganda para ele, em frente ao Choupana. Sei. Sabe o Choupana lá? Você pega aquele prédio gigante, coloca todo o secretário lá, coloca o prefeito lá também. Porque prefeito e secretário não tem que ter luxo, não. Coloca cada um na sua salinha lá e vamos cortar, vamos fechar a torneira. 7 milhões a menos em aluguel vai dar para fazer um AME municipal. Sobra dinheiro. Sim. Ou seja, é cortar da própria carne, sem cortar direitos de funcionário que está muito tempo trabalhando, de professor, de guarda, da merendeira. Isso eu sou contra. Nenhum direito a menos. Agora, da própria política. Porque o que acontece? Não dá para uma cidade que arrecada 1 bilhão, que vai chegar a quase 2 bilhões em 2024, nós ainda continuarmos reclamando, não tem correio em Calcaia, a população paga quase R$7 na tarifa, não tem hemodiálise, não tem geração de emprego e renda, não tem segurança, não tem política pública para idoso. Frota, Cotia tem 300 mil pessoas, nós temos 30% de idosos. Você sabia que tem um geriatra para atender todos os idosos? Não dá. Passou da hora de ter, igual cidade, igual São Bernardo tem, o centro de referência do idoso. Sabe? Claro. É só ter vontade política, se colocar. Esporte. Apoiar. Cultura, sabe? Vão gastar milhões agora no teatro lá. Eu acho legal, mas, Frota, não seria legal, com essa grana, daria para criar um galpão da cultura em cada região. Não. Galpão da cultura, com aula de instrumentos musicais, claro, idiomas, dança. Poxa, Frota. Sem dúvida. Ou seja, é investir no ser humano. Agora, Frota, eu aprendi uma coisa na política. E eu e você pecamos muito nisso, mas vale a pena, porque Deus e o universo vai reconhecer. A verba que você enviou sempre foi para os idosos, para os autistas. Eu fiz o levantamento. Isso aparece muito para Deus e para o universo. Maravilhoso. Mas, infelizmente, muitas pessoas ainda veem aquela obra física. Olha só, vocês conseguem ver essa garrafa. O político vai lá, faz uma obra, faz uma tira foto do lado. Tira foto, tal, pô, que coisa linda. Mas quando se investe, tem que se investir no ser humano, você realmente faz uma revolução mental, que é aqui que está a mudança. E o cara não vai. Não vai. Quando você consegue fazer isso, porque a educação é o único instrumento capaz para a transformação social, você consegue mudar vidas. Então, Frota, diante dos homens parece que foi um erro.
mas diante de Deus e do universo, você cumpriu a sua missão. Não, pô, É isso. eu tenho minha consciência tranquila, apesar de achar que eu fui injustiçado por essas pessoas que hoje dirigem ali a cidade de Cotia. Você falou do título, né? Pô, o título, cara, é um absurdo. Poxa vida. Ofereceram o título pro Eduardo Bolsonaro. Pelo amor de Deus, né? né? Que não sabe onde é Cotia. Não sabe. Entendeu? Mas não ofereceram, não me deram, barraram o meu nome lá. Mas olha só, tem aqui o Marcelo Caetano, ele é da Granja Viana, né? Tá assistindo. O que você fará de diferente realmente do Rogério Franco? Ele está perguntando aqui. Fala diferente. Primeira coisa, Marcelo, como nós falamos aqui, gestão, responsabilidade com a população, colocar os 4 princípios em prática. Lealdade, que é o respeito à população. Transparência com a coisa pública, o dinheiro público. Levar a prefeitura aos bairros. Levar a prefeitura aos bairros, fazer com que a população participe. Cidadania. As pessoas precisam saber os direitos e os deveres que tem. O Estado brasileiro tem muitas leis e tal, e assim é muito burocrático para a dona Maria saber quando é que ela pode tirar a carteirinha, por exemplo, de ônibus. Sabe? Então é muito burocrático. Então, Marcelo, precisa chegar mais próximo da população, fazer com que a população participe. O Frota, tem algo legal que é o orçamento participativo. Uhum. O primeiro orçamento, o prefeito que ganhar em 2024, assume em 2025, ele vai herdar do atual prefeito. Sem dúvida. Então 2025 é um ano só para colocar a casa em ordem, queimar as gorduras e ver o que vai sobrar para o próximo ano para realmente aplicar na cidade. Aí sabe o que tem que ser feito? Orçamento participativo. Divide a cidade em 5 macro-regiões e vai ouvir o que precisa na Granja, o que precisa lá no Caputera, que é esquecido, o que precisa no Jardim Japão, o que precisa na região do Sandra, São Miguel, Petrópolis, o que precisa na região do Morro, que vai até o Nova Vida, Mirizola, Inara Lúcia, o Jardim Rosimeire. Então, quando você coloca a participação popular, você acaba ouvindo as pessoas. E lá, como funciona o Frota? É assim, você mapeia. O que precisa aqui? Um exemplo no Caputera. Uma creche, um posto de saúde. Tem que ter coragem de olhar no olho da população e falar, olha, não dá para fazer tudo. Vamos votar? Esse ano vai ser feito isso. Ano que vem vai dar para fazer isso. É assim que se governa, com responsabilidade, com amor e com respeito às pessoas. Ô, Formiga, o Wellington Formiga, eu tive aqui com o Sérgio Folha, né? Depois eu quero até que você assista, tá no YouTube, né? A entrevista dele aqui. Eu comentei com o Folha sobre aquele problema que teve em relação à habitação, às invasões de terra, né? Em locais de preservação de natureza, de natureza, enfim. E ele respondeu aqui, enfim. E eu preciso fazer algumas perguntas para você também, obviamente, porque você já deve ter ouvido falar, mas eu gostaria que você tivesse a oportunidade de responder para o público, né? Muita gente fala que na época da eleição você vem nesse crescendo e na época da eleição você vai e se vende para a turma de lá. Isso é uma coisa. Você já ouviu falar disso, claro? Né? Não? Não, mas honestamente... corre esse bate-papo aí, né? Então eu queria saber de você em relação a isso, queria saber de você como que você vai enfrentar a máquina, porque quando a gente pensa em máquina, e aí eu vou puxar um pouco para o Estado e vou puxar um pouco para nacional, tá? Falam muito que a máquina vence sempre. O Rodrigo Garcia não venceu. O Bolsonaro também não. O Haddad, dentro da cidade, ganhou do Tarcísio e do Rodrigo. O Lula ganhou do Bolsonaro dentro da cidade de São Paulo. Né? Conclusão. E no final das contas, o Rodrigo Garcia, que eu estou falando, Rodrigo Garcia com toda aquela máquina, né, nem pro segundo turno conseguiu ir. Ele foi. Então, quando as pessoas falam para mim, mas a máquina, cara, ela funciona, mas nós temos aí, recente, um exemplo, né, de que com todo o dinheiro, com toda a infraestrutura, com todo o marketing... Perdeu a eleição. Eu queria que você falasse sobre essa questão, porque muita gente aponta. Outro dia eu estava passando num lugar, os caras falaram, Frota, você está falando aí do Wellington Formiga, que ele pode ser prefeito e tudo, mas outro dia ele estava almoçando com o Rogério no posto de gasolina. Então eu queria que você falasse, porque as pessoas jogam coisas nas suas costas também. Frota, é muito importante olhar ali para o cidadão e a cidadã que está assistindo e para ti. Primeiro que eu nunca me vendi. Poxa, na última eleição tivemos 52 mil votos.
52, ele teve 57. Agora, sobre agora, eles não têm o que falar de mim. Não podem falar que eu desviei dinheiro público. Não pode falar que eu sou um cara assim, porque eu vou para minha casa, para o meu trabalho, para a igreja, com a minha família. Então, alguma coisa eles têm que falar. É natural que eles falem. Então, eles vão começar com isso. Ah, o Wellington Formiga não bate mais no Rogério Franco. Não, nós batemos, nós apontamos. Agora, entenda, falta 1 ano e meio para o período eleitoral e o Rogério não é candidato. Ah, Wellington Formiga, você almoçou no posto com o Rogério? Não, não almocei. Mas já tive com o Rogério várias vezes. Inclusive, quando o Rogério era vereador na Câmara Municipal, eu conversava muito com o Rogério. Se for preciso, converso. Claro. Isso não tem... Civilidade. Como eu já conversei muito com o Quinzinho, claro. Já conversei com o Carlão, que era o que nós mais brigávamos, já conversei esse dia com o Mário Ribeiro, já conversei esse dia com o doutor Ailton. Quero dizer a vocês que nós vamos conversar com todo mundo. Por quê? Porque este momento, quando você está numa transição para já se imaginar como governo, imagina se eu for brigar com a Câmara Municipal. Pensem só, lá tem 15 vereadores. Eu preciso entender agora cada cabeça, mais, né? vai ter 17. Vão ter 2, já agora mais. 17. Então nós vamos precisar entender cada cabeça. Nós não precisamos concordar com tudo, porque eu não vou casar com eles. Claro. Mas nós precisamos concordar com o mínimo que vai garantir a governabilidade para Cotia. Claro. Vejam só. Pensando na população. Bolsonaro dizia que não sentava com o Centrão. Não aguentou, sentou com o Centrão. Sim. O Lula já iniciou o governo abraçando o Centrão. Cotia, nós vamos ter 17 vereadores. Se o prefeito não tiver um diálogo, se o prefeito não ouvir, o prefeito vai ter que ter dois ouvidos e uma boca na próxima. Claro. E não ouvir, o que acontece? Ele não consegue ficar 3 meses, que a Câmara vai lá e caça. A Câmara Municipal caça o cara. Então precisa fazer o diálogo, existe isso sim no poder. Agora, sobre a questão do Rogério, o que existe isso é um respeito fora da política. Nunca disse que vai me apoiar. Acho, e repito, viu, Rogério, eu sei que você vai assistir, se você for um cabra inteligente, e eu até acho que você é muito ligeiro, você realmente sabe que não tem candidato hoje, não vai ter. Se eu fosse você, ia tirar umas férias e deixava a população governar a cidade para os próximos anos. Agora, não tem compromisso nenhum político com o Rogério, não existe acordo nenhum. Meu acordo é com a população de Cotia, sou oposição construtiva e nunca, Frota, você vai olhar no meu olho a população e vai saber que o Wellington Formiga se vendeu. Porque, poxa, eu tenho 36 anos. Praticamente eu não tive adolescência, não tive nada. Eu comecei com 14, tô com 36 anos, são 23 anos nessa carreira por acreditar que dá para mudar a vida das pessoas pela política. Então, eles podem me dar 100 milhões, 200 milhões. Frota, pela lei eleitoral a gente precisa respeitar. Então, eu vou falar pré, tá? Sem dúvida. Mas é o seguinte, de ganhar 100 milhões por mês e ser chamado pelas crianças, pelos idosos, de pré-prefeito, é melhor ser chamado pré-prefeito, dormir em paz, porque não dá para vender o sonho, o que eu acredito. E é isso que eu acredito. Agora, vai ter de tudo. Vão começar com fake news. Você sofreu muito isso. Agora vai ter fake news, vai ter um monte de coisa. Eu até ficava preocupado em 2020, Frota, porque eu falei, o Frota, se ele for candidato aqui, ele vai brigar muito comigo, mas graças a Deus ele não foi, ele virou deputado antes, né? Foi tranquilo também, eu sei, né? Foi tranquilo, mas eu digo assim, a gente brinca, porque eu conheço, por exemplo, a sua pessoa aí, não é porque tá na frente do Frota, mas eu já vi, por exemplo, o Frota, quando tem algum problema comigo, assim, que ele ouve alguma coisa, ele me liga, pode ser de madrugada, né, Frota? Verdade. E falou, ô, Formiga, que negócio é esse? Depois de anos, um dia o Frota me ligou perguntando pra mim se eu tinha me vendido. Eu falei, Frota, fica tranquilo, é mentira. Então eles vão mesmo enviar, vão contar a história, é normal isso da política, vai acontecer. Agora, a população sabe que nós estamos no enfrentamento e daqui a pouco, quando a lei permitir, Frota, nós vamos estar naquele triozinho que eu gosto de andar e como diz o povo, falando com a população, contando a verdade, como sempre. Aliás, o Formiga lembrou aqui de um nome, né? O Wellington Formiga lembrou de um nome aqui e tá convidado aqui também, tá? Poxa. Todo mundo tem que sentar aqui. O Quinzinho, né? Que já andou falando por aí que provavelmente vai voltar a ser candidato. Ele já teve por 2 vezes a oportunidade dele, né? Então, tá convidado também aqui, viu, Quinzinho? Você, o Carlão já confirmou, a Ângela Maluf já confirmou, o Sérgio Folha já fez, e o doutor Castor também já confirmou, e o Mário Ribeiro, se quiser vir também. Enfim, hoje me falaram que você tá com União. Não, então, hoje nós temos o PDT. O PDT. Eu sou o presidente do PDT. Mas você hoje está no PDT. PDT. Mas o União está com você. Márcio Dola é o presidente do União Brasil. Ótimo, Márcio está aqui. Márcio Dola, ele tá perfeito. Aí, isso. Aliás, mandar um abraço grande pro Bozella, Júnior Bozella. O Milton Leite, o pessoal Milton bacana. Leite, mandar um abraço grande também pro Bivar, né? Que é o grande presidente nacional aí
do Rueda, enfim, a todos que compõem aí o União Brasil. E aí você está ainda montando aí como é que você vai... O que nós estamos fazendo? Agora nós estamos indo para os bairros fazendo a caravana da cidadania. Perfeito. Então, toda noite, por exemplo, eu vou hoje à noite para o Jardim Sandra. Tá. Eu faço uma reunião com 30, 40 pessoas, nós ouvimos quais são aquelas demandas e nós colocamos tudo isso no programa de governo que nós vamos construindo. Sei. É uma forma participativa da população falar o que precisa ali. Sabe, Frota, tem duas formas de ganhar uma eleição e de construir um nome, né, na política. Ou você gasta muito dinheiro ou você tem ideias e debate com o povo. Então nós não temos dinheiro. O que nós temos é o nosso olhar, a nossa vontade, a nossa verdade. E é isso. E é assim que nós construímos política lá em Cotia. Não é fácil. Você falou da máquina, né? Mas assim, eu já conheço esse fantasma da máquina aí. Eu vou contar um segredinho pra vocês. A máquina não é tudo isso, não. Sabe? É só a população parar, pensar, analisar. As pessoas têm muito medo, tem que ter medo não. E outra, Frota, eu não tenho medo do tempo, eu respeito o tempo, sabe? As pessoas falam pra mim, mas como que pode? O cara tá com 36 anos, olha ele aí de volta, olha ele aí. Quando você tem um sonho, você não abaixa. Vai, claro, vai até o fim. Dúvida. Na hora de Deus e na hora do povo vai acontecer. Eu quero falar contigo da segurança. Eu não sei se vocês sabem, vocês estão assistindo a gente, inclusive o assalto com quadrilha Pix foi inaugurado na cidade de Cotia, até com um amigo meu, inclusive. Né? Ele tinha acabado de vender uma academia e caiu num buraco ali, numa daquelas ruas transversais ali da José Félix. Poxa, e estava com o carro blindado, Formiga. Caramba. E foi abrir o vidro do carro para ver se tinha furado o pneu quando caiu no buraco. E os caras estavam vindo de frente para ele. Pegaram ele, tomaram R$1 milhão dele, Caramba. Entendeu? Foi um negócio, assim, pesado. E a gente sabe que Cotia é uma rota, né, que dá para diversas cidades. Tá. E a gente assistiu aí durante um bom tempo aí sequestros, assaltos, muita gente sendo assaltada, trabalhador sendo assaltado no ponto de ônibus, moto, né, o celular e etc e tal. Formiga, Wellington Formiga, qual seria o seu plano de gestão para a segurança de Cotia, para o cidadão se sentir seguro na cidade de Cotia? Fácil. Primeiro dizer que você também tem o meu respeito, que você fez uma doação para a maior e melhor guarda do Brasil, que verdade. é a valorosa Guarda Municipal de Cotia, né? Obrigado, em nome da população. Frota, é o seguinte, o segredo é investir no ser humano. Gastam milhões lá de totens. É importante o totem, mas o totem não tem mão, não tem braço, não vai correr atrás do criminoso. É verdade. O totem é bom para monitoramento. Agora, mantendo o totem monitoramento, nós vamos precisar investir na valorosa Guarda Municipal. Não tem concurso desde 2003. Mais equipamentos? Deveria ter 700 e poucos homens, nós estamos com 490 homens, 390 homens. Lembrando, tem que ter o concurso para os homens, público, melhores equipamentos, viaturas. Novo plano de carreira aos guardas, investir no ser humano. O Guarda Municipal de Cotia realmente é um herói. Às vezes ele compra a bota dele, você sabe disso. Sim. Às vezes ele compra o fardamento. Então é investir no ser humano. Outra coisa, nós vamos ter que gerar emprego principalmente para a juventude. O que eu estou dizendo aqui, que uma cidade que pensa na sua juventude, que gera emprego, que dá oportunidade, que gera renda, ela vai ter menos problemas com a segurança. Isso é fruto da falta de oportunidade. Lógico que tem o cara que já tem aquele DNA dele, que ele quer fazer, que ele vai fazer, mas assim, você pode colocar que 90% dos casos é a falta de ser assistido oportunidade, ser assistido. Então nós vamos ter que gerar emprego, investir na juventude. O jovem precisa estudar no período da manhã, à tarde ele aprender uma profissão, ele ir para o galpão da cultura, aprender um novo idioma, aprender a tocar um instrumento musical, fazer esporte. A minha avó já dizia, e com certeza a sua já falou, cabeça parada é oficina do diabo. Eu tinha um projeto, inclusive, que eu pedi lá na prefeitura para implantar esse projeto, mas é chamada Rua da Alegria. Rua da Alegria. A Rua da Alegria era o seguinte, quando chega sábado e domingo, o Wellington, cara, os pais não têm onde deixar as crianças e querem, às vezes, fazer suas coisas, não podem, e as escolas fechadas... sabe, não tem uma área de lazer. Então, eu tinha criado um projeto que tivesse a Rua da Alegria patrocinada
por determinadas empresas. Poxa vida, entendeu? bacana. Uma Nestlé, uma Coca-Cola, o Bis e etc e tal. E aí fechar essa rua, com apoio, inclusive, de uma escola também, fechar essa rua para que fosse uma rua de lazer e que tivesse jogos, brincadeiras, oficinas. Trazer a comunidade para Trazer participar. a comunidade para as pessoas, porque senão a pessoa fica dentro de casa, Não tem o que as fazer, crianças não Frota. têm o que fazer, cara. Na rua, eu vejo isso. Ali perto onde eu moro, no Engenho, no Jardim do Engenho, eu revitalizei uma associação inteira lá. E aí eles me pediram para revitalizar, para poder ter lá oficina de capoeira, de judô, até de acupuntura, um monte de coisa. E, cara, eu fui para cima, entendeu? E fiz a parada. Se a gente tivesse, sabe... Existem vários locais que você passa lá, por exemplo, ali perto na Estrada do Espigão tem uma escola que foi desativada chamada Peixinho Dourado. Conheço. Porra, a escola está desativada tem 5 anos. Por que não transformou num centro cultural aquilo ali? Com certeza. Sabe? Fica aquele local ali, ermo, moradores de rua entram lá dentro, Claro. dormem lá dentro. Por que não transformou aquilo num centro cultural? E vou te falar mais, a partir do momento que fechou a escola Peixinho Dourado, as vans da prefeitura, elas só vêm até aqui. Então, as mães que levavam seus filhos para o Peixinho Dourado, agora não conseguem, porque fechou o Peixinho Dourado. E a van vem só até aqui, então as mães têm que andar Carregar no... para até chegar para poder encontrar a van. A van não vem até que falta, Flávio? buscar. Sabe o que falta? Na Secretaria da Educação é a questão da logística, né? Veja só, o governo atual construiu uma creche maravilhosa no centro de Caucaia. Só que você faz uma creche gigante e tem que descentralizar a educação. Deveria ter em cada bairro uma creche. Não vamos fazer creche? Então vamos fazer um convênio com uma igreja que funcione como creche no período da manhã. É o que o Frota está falando aqui. As mães que não têm o transporte escolar gratuito em toda a cidade, elas têm que sair 4, 5 horas da manhã, andar 2, 3 quilômetros, às vezes com 2 crianças. É verdade. Ou seja, é um sofrimento muito grande, mas também é fruto de quem não se coloca no lugar da população. E aí não é só o prefeito, é o secretário da Educação, é os vereadores. As pessoas precisam olhar, pensar globalmente e agir localmente. Agora, Frota, eu vejo muito você falar nas suas entrevistas que você quer ficar em Cotia por causa da sua filha. É verdade. Você tá, é verdade. Assim, você até falou aí que vai completar... Vou fazer 60 anos de idade. Eu achei que você não tinha 40 e pouco. Você deve comer alguma coisa aí que eu vou pedir para você me passar. Eu encontrei essa semana, eu encontrei um amigo meu, ele falou assim, o Celso Portiolli. Celso Portiolli. Eu encontrei o Celso Portiolli, eu fiz lá o domingo legal dele, e aí ele falou para mim assim, ô Frota, eu queria que você me falasse qual é o produto formal que você está tomando, que eu quero tomar também. Mas realmente eu tenho me cuidado, né? Eu sou um cara que eu não bebo, que eu não fumo, não uso drogas, e enfim. E eu vivo hoje exclusivamente para a minha família, né? Acho que até por causa do meu amadurecimento, dos 60 anos. Eu, cara, quero ver minha filha crescer, quero cuidar dos meus filhos, cuidar da minha esposa, sabe? Então, eu fiquei focado nisso. E aí, é uma coisa que eu tenho pensado muito. Eu tenho aí mais um mês e meio para decidir a minha vida politicamente, o que eu vou fazer, se eu, por acaso, vou ficar em Cotia, ou se eu vou para São Paulo disputar alguma coisa, ou se eu aguardo para 2026. Fato é, Formiga, que eu acho que eu fui injustiçado. Independente de guerras ideológicas e de brigas políticas, se você colocar no papel, num quadro, o que o deputado Alexandre Frota fez e o que vários outros deputados que hoje estão lá fizeram, você vai falar, não, o cara trabalhou. Sim. O cara realmente trabalhou. O cara não faltou, o cara é isso, o cara é aquilo. Tem uma série de coisas que eu sei que eu fiz, e fiz de verdade. Eu ajudei, eu trabalhei em prol da população, em prol da minha cidade, que é Cotia, em prol do meu estado, que é São Paulo. Eu trabalhei. Entendeu? Então, se você olhar e falar... E se você olhar a minha votação também, a minha votação de 2020 para até 2022, final de 2022, foi uma votação totalmente progressista pela sociedade.
sabe? Totalmente progressista, a ponto de líderes da esquerda vieram falar comigo assim, Frota, você hoje vota muito mais pela esquerda e pelo povo do que os próprios, porque eu fui amadurecendo dentro da Câmara, eu fui entendendo o meu trabalho, o trabalho de um deputado. Não é você ficar fazendo firulagem, é você realmente trabalhar, idealizar, propor leis, propor ideias, projetos, sabe? Se entregar ao ofício. Por que eu vou chegar 3 horas da tarde numa Câmara e esperando começar a sessão às 4? Não, às 7h30 eu estava lá dentro. Os funcionários ficavam olhando para mim assim, falavam, porra, o que ele tá fazendo Frota tá aqui? 7h30 aqui, 7h30 eu já estava acelerado. Entendeu? Trabalhando. Por isso eu terminei esse mandato como deputado com o maior número de projetos, muitos estão sendo aprovados agora, deputado com mais projetos em defesa dos autistas, Bacana. em defesa das mulheres, porque é resultado de dedicação, de trabalho, até porque eu era apontado lá dentro como, pô, o Frota é ator, e o cara veio pra cá pra passear, e eu falei, cara, é meu amigo, é parceiro, mas, pô, eu falei, eu não vou ficar aqui de tiririca. Eu não estou aqui criticando, estou falando que eu não vou ficar aqui passivo. Eu vou ser um cara ativo, entendeu? Propor. E foi isso que eu fiz. Então, essa sua pergunta aí... Por que eu quero saber? Porque você quer ficar em Cotia, assim, eu acho que seu tamanho é grande, você é uma pessoa conhecida nacionalmente, né? Querida nacionalmente por muitas pessoas, visto como um cara que não leva para casa, realmente vai falar, o Frota é assim, eu conheço ele fora da política e fora da TV, eu conheço um pouco ele fora disso. Ele, quando quer falar, ele vai falar, é o coração dele, ele fala mesmo, e lhe respeito por isso. Agora, Frota, quer ficar em Cotia? A cidade precisa de alguém que pensa, que briga, que fale. O próximo prefeito teria muito trabalho se tivesse o Frota, por exemplo, vereador. Por quê? Primeiro, o Frota seria um dos mais votados da cidade, tem um público muito legal que gosta de ti. E detalhe, eu vi antes de começar o programa um monte de coisa que ele me apresentou aqui que dá pra fazer. Sabe, Frota, essa vontade que você tem de ficar perto da sua filha, eu vou lhe encher o saco. Aproveita essa vontade que você tem de ficar perto da sua filha e não andar tanto na Raposo e se candidate a vereador de Cotia que você vai ser eleito. Entendi. E eu acho que é importante. Depois você vira deputado de novo, porque você é um nome nacional hoje, você tem o seu nome nacional e estadual, mas era importante ficar 2 anos dentro da Câmara lá. Por quê? Porque é bacana. Você vai ver que essa Câmara... Pessoal, vocês vão passar aí na sessão na Câmara, as pessoas vão passar a assistir, porque o Frota, ele tem mesmo essa vontade de cutucar um, cutucar outro, e ele... Não, e trabalhar e ele falar, é uma pessoa né? do bem, é um cara de paz hoje, mas também não dá pra brigar muito com ele, não, que ele vai pro pau. Fala aí, Frota. Não, realmente, eu tenho pensado... Eu tenho pensado... Será que você gosta da cidade? Sim, eu tenho pensado. Foi ali a cidade que eu escolhi para... Eu fui morar em Cotia, inclusive, por causa do SBT, porque na época eu estava trabalhando como diretor de projetos especiais do SBT, pegava ali a Raposo, Rodoanel, Anhanguera, era lá dentro. 15 minutos eu estava no SBT. E essa semana até fui lá no Celso Portiolli, foi assim, o trajeto que eu fiz foi muito, muito rápido. E não subiu, né? Detalhe interessante, eu te encontrei várias vezes depois de deputado, mesmo quando você estava muito tempo na televisão, você sempre é o mesmo, é muito engraçado. Não, eu não mudei. Não sobe isso, né, Frota? Não. Bacana. Não. Tem cara que é vereador da cidade, anda com o vidro fechado, já não atende ninguém em várias cidades. Tem cara que é prefeito que você nunca vê. Tem cara que é deputado... Consegue falar, Não, eu acho que, assim, eu ando muito bem em Cotia, eu falo com as pessoas, eu vou na padaria, eu vou na farmácia, eu vou em tudo que é lugar. Você gosta de gente. E vou ouvindo as pessoas também. As pessoas falam pra mim. E muita gente tem me encontrado na rua comigo e tem falado isso. Frota, porra, vem pra vereador que eu vou votar em você. Frota, vem pra vereador, sabe? Eu tenho que ter uma conversa séria com a minha esposa, com a família, com amigos. E eu também devo muito, porque é uma cidade que me trata bem, né? Me recebe bem. Acho, e sou franco em falar, que eu deveria ter tido para deputado estadual mais votos na cidade pela minha entrega. Seu trabalho, né? Pelo entrega, mas enfim, eu acho que a gente pode estar aí caminhando para uma coisa assim no futuro. Bacana. Eu tenho 1 mês e meio ainda para pensar o que eu vou fazer. Eu, de qualquer forma, eu
pretendo trazer você mais vezes aqui. Obrigado. E convidar todos, toda vez, para ninguém ficar de picuinha. Não, sim. O Formiga ficou mais tempo, o Formiga foi 2 vezes, o Wellington Formiga, não. Todo mundo vai passar aqui igual. O nosso programa está terminando. Eu queria agradecer a todos vocês que estão ligados aqui no Facebook, ao vivo. Queria agradecer imensamente ao Wellington Formiga, pré-candidato a prefeito em 2024 na cidade de Cotia, uma cidade difícil, uma cidade grande, uma cidade que tem um povo que há muito tempo vem aí buscando um diferencial, e a gente está apresentando aqui as opções. Você vai escolher um boneco desse daqui a pouco para levar para o seu legal, filho, hein? entendeu? De presente, que ele gostou muito aqui. Quero agradecer a Black School, né, a Black School, que é a marca principal de suplementação alimentar e a nossa parceira. Esse aqui é o Whey Protein Zero. Eles têm também creatina. Quero agradecer a Black School, mandar um abraço grande pro Marcelo Bela, que é proprietário, que mora, inclusive, em Cotia. Olha aí. Mora ali na José Félix, ali atrás, tem um condomínio ali. O Marcelo mora ali, o proprietário da Black School, que é a maior empresa, né? Eles estão em Embu das Artes, mas o Marcelo é morador. Quero agradecer também ao pessoal da Ice Fox, tá? Que é esse energético aqui, bem bacana. Quero agradecer a eles pela parceria. Ice Fox, muito obrigado. Agradecer a todos vocês. Vou deixar aqui o Wellington Formiga terminar com um recado. A sua rede social antes, Formiga. O meu Facebook é o Wellington Formiga, o Instagram também é o Wellington Formiga. Wellington Formiga. Tá, não vai fazer igual o Romário, que o cara perguntou, eu vou te contar essa rapidinho. Ô, Diego, ouve essa. O Romário chama todo mundo de peixe, né? E aí, porra, o cara chegou perto do Romário e falou assim, ô, Romário, aí... Pô, dá um autógrafo aí pra mim. Ele falou, pô, claro. Qual é teu nome aí, irmão? Aí o cara, Wellington. Aí o Romário, porra, peixe, tu não tem um apelido não, irmão? Pô, Wellington, como é que escreve o Wellington aí, irmão? Entendeu? Então, brincadeiras à parte, a câmera é sua. Agradecer, Frota, a oportunidade de estar aqui contigo, é uma honra, foi uma honra estar aqui. Agradecer a população que está assistindo. Você que assistiu esse vídeo, quiser curtir, comentar, mostrar aos amigos. E assim, eu acredito que só tem um jeito de construirmos uma outra cidade, o Brasil, a política no Brasil, se a população participar, chamar a sua atenção que está em casa, você que perdeu a fé nos políticos. Política é tudo ladrão, então entre você para a política. Entre. Eu comecei na política porque os políticos iam na casa do meu pai, é importante falar isso para finalizar. E era promessa daqui, promessa de lá. Um dia eu olhei para o meu pai e falei, pai, eu vou ser prefeito de Cotia e presidente do Brasil. Eu falei isso com 6 anos. Eu já tô com 36 e não deixei de lutar. Então, quando você que está me assistindo o Frota, quando você tem um sonho e acredita em Deus e acredita em você, o universo faz a outra parte, que é levar você ao seu sucesso, ao seu sonho. Então não desista do sonho, acredite. E Frota, estamos à disposição sempre para debater com os políticos da cidade, para falar de política e para conversar com a população. Muito obrigado, um beijo no coração de todo mundo que está assistindo. E Frota, muito obrigado pela oportunidade. Valeu, você é bem-vindo aqui também. Mandar um abraço para o Márcio Dola, que está aqui acompanhando. Márcio Dola. Está aqui acompanhando a gente aqui, veio trazendo... Nosso grande companheiro Luquete também. O Wellington Formiga, o Luquete está aqui. Enfim... A gente vai ficando por aqui, semana que vem a gente volta. Esse é A Banca, né? Papo reto, verdadeiro, autêntico. Aqui a gente não fica em cima do muro e a gente deseja a todos vocês aí um ótimo final de semana. Cuidem de suas famílias, que Deus proteja todos vocês e a gente se vê em breve. Obrigado.